assumam os seus lugares para que a Flávia ofereça o que ela trouxe de melhor para o Rio de Janeiro, que não foi o calor, né, mas foi muita informação boa. Então, tá pronto aí, galera? Tá contigo então, Flávia. Tá pronto? É contigo aqui. Boa tarde, né? Depois do almoço nesse finalzinho. É um prazer estar aqui. O Mauro avisou que eu ia falar ontem, eu já só anteontem, né? Estou valorizando. Ontem, anteontem foi jogo. Que bom poder dividir com vocês. Mas até para explicar o que eu estou fazendo aqui, eu vou me apresentar rapidamente. Mas o mais interessante, estou ouvindo as palestras desde de manhã, como a história de todo mundo acaba sendo um pouco da nossa história também. Né? É muito incrível isso. Bom, meu nome é Flávia. Meu nome é Flávia. Hoje eu sou psicóloga. Porém, foi minha primeira formação. Fiz comunicação social. Trabalhei anos na indústria farmacêutica. Trabalhei na indústria remédios. Trabalhei na Rocha, acho que o Mauro nem sabe. Trabalhei na Rocha durante muitos anos. Eu sou paulista, mas eu moro no Rio de Janeiro há 20 anos. E desde que eu cheguei no Rio, eu comecei uma transição de carreira. Aí eu fiz pós em marketing, aí eu fiz gestão de empresas lá na FRJ no Fundão, abri uma academia de medicina esportiva, eu comecei para a área da saúde, né? Só que tinha uma importação, assim, né? Não era bem isso. E aí eu vendi a academia para o meu sócio e entrei na faculdade de psicologia. Que eu já passava como paciente, né, no processo terapêutico. Aí eu me formei em psicóloga na PUC, isso há 18 anos atrás. E sempre estudando muito. Fiz um monte de especialização, gestalt, sistêmica familiar. Porém, eu sabia que faltava alguma coisa. Né? A mente contava muita coisa, o corpo contava muita coisa, só que eu continuava com uma busca. Faz curso daqui, faz curso dali, me incrementa na clínica. E aí, pós-pandemia, 2021, na verdade, né, ainda finalzinho de pandemia, eu comecei com uma dor na mandíbula. Né, a gente estava falando disso agora há pouco. E essa dor pegou trigêmeo, foi uma dor bem capacitante, bem capacitante. Aí, vamos investigar para ver o que é, não sei o quê. Vamos investigar. Vamos fazer uma ressonância da mandíbula. Não tenho nada para fazer, vou ficar mais uma hora na máquina, faz a cabeça também. Faz a cabeça. Aí o que aconteceu? Veio um diagnóstico. Eu fui pegar na ressonância, feliz da vida, porque a única coisa que eu tinha era uma dor na mandíbula, e veio um tumor cerebral. Quando eu peguei aquele, né, na minha onipotência, com tantas formações, tantos diplomas, né? Sem sintoma, eu falei, como assim? Um tumor cerebral. Aí, no primeiro momento foi desespero, no segundo momento foi desespero, e no terceiro momento foi desespero. Eu falei, opa, e agora o que eu faço? Né? Aí começou uma investigação, o que era aquilo? A boa notícia é que por nenhum momento apresentava malignidade, né? Uma lesão no cérebro, sem nome, e ela não dizia muita coisa. Então, aí os exames foram feitos em São Paulo, os melhores médicos do Rio, os exames foram para os Estados Unidos. E aí a notícia foi, olha, tem que acompanhar. Acompanhar? Eu que resolvo tudo, eu sempre resolvendo tudo, acompanho. Como é que eu acompanho um negócio desse? Acompanha. Eu falei, não, eu vou morrer. Não tem essa chance, eu quero ter minha cabeça, porque eu vou morrer. Eu prefiro morrer abrindo a cabeça do que ter que acompanhar. Isso para mim não era possível, acompanhar. Aí falou, bom, não tem necessidade nenhuma de abrir a cabeça. É um risco que não vale a pena correr. Está numa região inócua do cérebro, você não está correndo nenhum tipo de risco. E detalhe, não tinha absolutamente nada a ver com a dor na mandíbula, nada. A dor que eu tive
foi uma reação do Covid, aí inflamou, vazou, ou seja, estava toda. Né? Aí, meus amigos, esse diagnóstico foi. Porque comigo, o que eu faço, e agora, para onde eu vou? E aí eu vi que eu não ia ter escolha se eu não mudasse essa pergunta do porquê comigo para quê? Por que isso aconteceu? Para quê? O que esse sintoma, hoje eu falo manchinha, porque é uma manchinha que estava me contando, né? Onde eu tinha que chegar, assim, o que isso quis me contar. E aí, eu choro quando eu conto essa parte. Aí eu entrei em contato de verdade com esse amor que o Mauro tanto fala. Ele está num campo. Aí eu choro mesmo, gente, desculpa. Está num campo muito sutil. Né? Porque, obviamente, que eu mudei toda a minha forma de enxergar a vida. Tá? A partir de um diagnóstico, que não foi um diagnóstico, mas que eu precisei desse diagnóstico para mergulhar nesse processo. E eu vou falar que eu agradeço todos os dias por isso. Então eu fui buscar uma cura que era muito além da doença em si, não tinha nada a ver com isso. Eu adoro essa frase, vou até ler. O sintoma é apenas o capítulo final de uma história que começou muito antes. Então eu fui entender o que tinha começado muito antes, as estruturas emocionais, né? Mergulhar fundo mesmo nesses traumas. Calma, que eu estou nessa parte ainda do corpo. Do nosso corpo físico, né, da nossa mente. Né, o que aquele sintoma está contando. E aí esse processo de cura foi muito além da doença em si. Na doença, na verdade, não existia uma doença. Mas eu precisei dessa doença para chegar onde eu cheguei. E eu tive esse contato com a espiritualidade, que é sobre... isso aqui eu acabei de falar, tá? Que estava no invisível mesmo. Nesse campo sutil, a gente pode dar o nome que quiser. A espiritualidade, eu superior, a alma, o que quiser. Mas foi onde eu consegui ter contato e sentir esse amor puro e verdadeiro. E eu vou te falar, é como se fosse eu não sei explicar, não dá para colocar em palavras, mas é tipo uma marca no coração que fica assim, e que muda o olhar perante a vida. Muda. É um outro lugar, e tenho certeza que muitas pessoas já visitaram esse lugar. E sempre que eu penso, que eu vou falar dele, eu penso, e que eu sinto ele de novo, vem a emoção. Vem a emoção porque não tem palavras para descrever esse lugar. E aí eu mergulhei nesse meu autoconhecimento e mudou totalmente a minha clínica. Aí mudou. Eu não conseguia mais ver o paciente só como corpo e mente. Mas como é que eu vou implementar esse lado, esse campo sutil? Como é que eu vou implementar? Como é que eu vou implementar esse campo sutil todo? Esse lugar que eu cheguei, como é que eu ajudo as pessoas como a chegar nesse lugar? Eu já tinha percebido que o que adoece primeiro... O que adoece primeiro é o nosso... Foi esse lugar. Eu tinha certeza que o meu corpo era o último lugar do sintoma. O sintoma estava só avisando o que tinha antes disso. O corpo para se manifestar. E a partir desse momento, eu deixei de ser apenas o indivíduo, Flávia Seca, como um indivíduo material, né, de corpo humano, e passei a ser um ser integrado, com algo muito maior. Aí eu disse, para mim, aperta aí o vídeo, para mim, por favor. Vídeo. Passar? Passa o vídeo. Eu vou ficar tentando, vai mexer sim. Volume? Só para deixar.
Então, a minha clínica, que até então era só com área certa, passou a se chamar espaçolo, porque olo, segundo o Arthur Kofler, ele quer dizer que é um todo completo em si, ou seja, você é um indivíduo, mas que faz parte de um todo muito maior, isso ao mesmo tempo. E não é tudo maior só em relação à sua alma, é em relação ao planeta, a outras dimensões, inclusive. E aí eu acho que a minha aliança se formou. Tanto é que quando eu abri o meu consultório, ele é um mezanino, então eu atendia na parte. Juro que tem TDAH, peraí. Aí quando eu abri meu consultório, é um mezanino, e embaixo eu atendia os pacientes, e em cima eu sabia que ia chegar alguma coisa. Aí essa parte é boa, não, essa parte é boa. A minha irmã, que é uma pessoa muito importante nesse processo todo, mora em São Paulo. Ela estava fazendo uma exposição em maio de 24, e infelizmente teve aquela tragédia em Porto Alegre. A minha irmã paulista, ela estava fazendo uma exposição no Museu do Ipiranga, e aí ela me ligou de lá e falou assim: Flávia, olha só, ela me mandou uma foto. Eu estava morrendo, ela tem artrose nos 2 joelhos, ela falou: eu entrei numa máquina que está aqui no museu em exposição. Quando eu saí da máquina, eu estava sem dor. Quando ela falou, eu entrei na máquina, veio um arrepio, não arrepio aqui de pele, não, arrepio bem por dentro, pelos órgãos, assim. Eu fiz assim, tá, eu quero. Eu estava esperando, assim, eu estava esperando. E aí, em janeiro de 2025, peraí, eu vou falar, chega a Ser no meu consultório. Eu acho que eu fui a primeira pessoa que comprou a Ser sem nem ter experimentado. Eu me expliquei, muito sério, eu estava esperando por ela. Foi sem pensar mesmo, assim, eu estava realmente esperando por ela. É mesmo. E era isso que eu estava esperando, para ter realmente um espaço que conecta a mente, o corpo e o espírito, a alma, o eu superior, que fizer sentido para cada um de vocês. Então agora, nós temos a formação da psicologia. Eu vou te falar que nesse processo tudo, sendo honesta com vocês, o que menos importou foram os meus títulos. O menos importante de tudo isso foram todos esses título, diploma, o quê? Então foi o meu processo de busca de autoconhecimento e a série. E aí o paciente ele não é simplesmente chegar lá e entrar na série. Tem todo o processo, né, de acolhimento, de escuta, de preparo, leitura, entendimento. E eu fui entendendo também, porque a série chegou lá e eu comecei a trabalhar como se já fizesse parte. A gente acontece de um tudo naquele consultório, pelo amor de Deus, eu falo, cada dia é uma novidade, uma choradeira diferente. Eu criei alguns protocolos de atendimento. Então, isso acho que a maioria daqui faz, mas primeiro de tudo eu desenvolvi uma anamnese muito profunda, assim, uma anamnese que fala do histórico, de todas as doenças, da parte emocional. E isso é muito importante para a gente definir qual é o tratamento, porque isso é o que vai dar a aderência do paciente ao tratamento. Então, essa anamnese. Aí a segunda etapa, abertura do campo. Eu fui entendendo ali, no meu espaço, da forma como eu trabalho. Estava me incomodando um pouco a pessoa chegar na rua super afobada, não sei o quê, mil coisas para fazer, futuro, escola, picos e não sei o quê, entrar na máquina com pressa. Então eu comecei a desenvolver, coloco a pessoa na máquina. E aí é uma coisa meio espiritual mesmo. Faço a abertura de campo. Para quem eu posso falar em voz alta, eu falo em voz alta. Então, manifesto mesmo. E vai fazendo sentido para a pessoa. Peço para chamar o mentor, peço para ela se conectar. Chamo a egrégora que trabalha ali, a egrégora, os mentores, os seres de luz, enfim. Isso muda completamente. Isso não foi do dia para a noite, isso foi ao longo do processo. Mesmo porque de novembro do ano passado até fevereiro desse ano, eu ligava para o Mauro: o que está acontecendo? A minha série quebrou. Como assim, Clara, quebrou sua série? Mauro, eu não estou sentindo. Eu coloco as pessoas, eu não estou sentindo. Tem alguma coisa diferente, porque
Eu sinto, cada pessoa que chega ali eu sinto. Eu não consigo explicar para vocês, mas tem uma sensibilidade, às vezes vem a cor que a pessoa está precisando, mentalmente. Às vezes ela esquece de uma informação importante na hora que eu coloco na máquina, eu pergunto uma coisa completamente aleatória. E desde que eu parei de sentir, eu comecei a implementar o campo e voltou. E acho que era isso que estava faltando, assim, voltou. Acontece muita coisa lá. Todas as experiências que vocês podem imaginar, assim, desde experiências transcendentais, de pessoas que realmente têm experiência no cosmos, na água, na natureza, de ver, né? A gente vê espírito, vê egrégora, enfim. Tem gente que só relaxa para mim. Então, a permissão, eu vi. Eu limpo o campo, antes de tudo também eu limpo o cristal, selenita, todo o campo da pessoa, para tirar tudo que ela traz e vai ali. E aí, isso também eu implementei, e eu confiro o tratamento que já foi decidido através da anamnese com o pêndulo. E quando o pêndulo raramente dá diferente, eu volto para a anamnese, porque faltou alguma informação. E aí fica muito completo o tratamento, a leitura do pêndulo. O pêndulo ele só confirma. Faço uma meditaçãozinha guiada de 2 minutos, então assim, ancora a energia, respira, sente o corpo, perceba o seu corpo. Porque as pessoas são muito dissociadas, é uma forma protetiva da vida. Você precisa dissociar a emoção, o sentir, esse está da conta, tá? Então fazer ela estar ali naquele momento, sentindo a presença. Então uma meditação rapidinha, coisa de 2 minutos, né, para a presença, aí chega a hora que todo mundo estava esperando, que são os 20 minutos da série. Né? E outra coisa que me incomodava também era acabar os 20 minutos da série e a pessoa sair correndo, abre a máquina e sai correndo. Então, acabou os 20 minutos da série, respira ali mais um minutinho, ancora novamente. Né? Tem gente que demora um pouco para voltar, principalmente as pessoas que têm desdobramento com mais facilidade. Então existe uma integração de perceber como você chegou, como você está saindo. Então a integração é exatamente isso. Bom, e a cada nova sessão tem 100 perguntas, né? Porque eu estou há 1 ano e meio com a máquina e tem gente que está comigo há 1 ano e meio fazendo certo toda semana até agora. Tem uma rotatividade enorme lá. Eu tenho um público ativo lá. Então é muito importante saber como está, como é que foi a semana, se piorou, se melhorou, se percebeu a diferença, porque às vezes a diferença é muito sutil e a pessoa não se dá conta, né? Não se dá conta dos processos. Por exemplo, da clareza mental, sutil, e às vezes a pessoa não percebe, da tomada de decisões, porque quem tem uma doença fica mais fácil, mensurar, acompanhável. Agora, quem está ali para bem-estar, para realmente expandir a consciência, aí, nossa, lá para eu ligar para a mão, o que está acontecendo? Errei a frequência de fulano, porque ele sentiu isso, aquilo. Não. É que a SER não é um instrumento passivo. Não é. Quem acha que vai entrar lá e a máquina vai resolver os problemas está muito enganado. Isso faz parte do processo da pessoa. Então, muitas vezes vai gerar desconforto, sim. Muitas vezes a expansão de consciência vai trazer incômodo, você vai acessar traumas com mais facilidade. E isso foi o que mudou. São as perguntas que eu faço, não precisa ter. Isso foi o que realmente mudou a minha clínica. Tem uma paciente, eu tenho milhões de casos para contar aqui, milhões não, mas vários. Uma paciente minha, quando eu entro para abrir a máquina, para abrir a cera, ela estava em posição fetal. Ela teve uma regressão, ela foi para o útero materno, ela sentiu o cheiro de placenta, ela viu que teve violência e ela falou era para eu ter sido um menino. Pensa nisso no site terapêutico, gente. Quando ela ia chegar nesse lugar, ela teve uma regressão na máquina. Então, assim, é um conteúdo infinito que eu tenho. Um outro homem, um jovem adulto da minha idade, teve um câncer de intestino, se curou, agora voltou para os linfonodos
que ele está muito mergulhado no processo. E aí, quando eu abro a máquina, antes de mandar isso para ele virou para mim e falou assim: sabia que a minha mãe me mandou eu e meu irmão, aos 7 anos de idade, morar na Inglaterra, no internato? E era um frio e eu só podia usar bermuda no internato. Começam a aparecer os traumas, assim, que a pessoa deixa guardadinho. E abre um campo. E tem outras coisas muito emocionantes, tipo uma senhora que está lá, ela tem 72 anos, ela é terapeuta, ela está mergulhada no processo de cura incrível, ela está com CA de mama e pulmão, metástase, e ela optou por não fazer o tratamento medicamentoso, o tratamento tradicional, que não é uma recomendação de forma alguma nossa, inclusive eu fui contra, mas foi uma opção dela, porque ela entendeu que essa doença estava contando para ela. Ela estava vendo que essa doença era uma limpeza de ciclos que tinham sido fechados. E ela ia dar conta sozinha. Ela está fazendo a certa e sumiu o câncer de um seio, ela só tinha um seio, e ela tem nos 2 pulmões e sumiu no seio e um dos pulmões. Sumiu. O oncologista que acompanha, que é um médico muito tradicional do Rio, não sabe explicar, desvalidou, falou, não, isso, enfim. Então, uma outra criança de 11 anos que faz a máquina, a filha da minha filha, ela não tem doença nenhuma, é só para bem-estar, ela tem vários traumas, mas enfim. Aí quando eu abri, ela chorando, falou assim para mim: tia, me fizeram carinho o tempo todo. É muito emocionante, gente. Tem um outro rapaz, alguém perguntou de Parkinson aqui, um outro homem que tem Parkinson de 49 anos, ele tem Parkinson A3, está bem avançadinho já o Parkinson pela idade e tudo mais. Ele fala que quando ele deita na máquina, porque o remédio de Parkinson ele não dura o dia inteiro, você tem que estar tomando várias vezes por dia. Né? Então, quando ele entra na série, deita, é quando os tremores passam completamente. Ele fala, é o único momento do dia que o corpo dele não fica trêmulo por dentro. Então, aí quando ele sai, volta o tremor e tudo mais. Assim, enquanto ele está lá, ele tem um conforto absoluto. Então, eu tenho acompanhado o processo de cura e de transformações que está muito emocionante. Né? E eu acho que quando a gente fala, né, que agora está na moda falar, nossa missão de vida, nosso quê, o meu coração até está, né? Eu acho que isso tem a ver com a missão mesmo, sabe? Esses contratos que a gente faz antes de reencarnar, eu acho que... Aí lá vou eu chorar de novo. Eu vejo isso como missão, porque está no sentir, sabe? Por momento nenhum eu pensei na SER como uma ferramenta mercantilista. Ah, não, eu vou colocar no meu consultório para ganhar mais dinheiro. Nunca foi esse o primeiro objetivo. Óbvio, o dinheiro é importante, a gente tem que manter aquela estrutura, a gente tem que continuar ajudando a curar as pessoas e faz parte, mas ele não foi o meu primeiro objetivo. Não foi. Então, e ser leal com a nossa alma, eu acho que é a nossa grande cura. É o que eu venho buscando desde então. Nos 5 minutos para acabar, eu acho que é isso, porque quando eu falo, né, e é só para finalizar mesmo, que quando o sistema inteiro entra em equilíbrio, a psicoterapia, né, aí volta lá, volta a psicologia, ela realmente funciona e alcança lugares que ela não alcançaria, né, sem equilibrar esse campo energético. Então aí, o álbum deixou de ser apenas o nome da clínica e ele virou um jeito de cuidar, né, que é olhar você a partir de um todo muito, muito, muito maior. Então, eu nem preciso falar que essa foi a mudança mais importante da minha vida, né? Porque o ser humano ele não é dividido, não é. Não tem como olhar o ser humano só como corpo, só como mente, só como espírito. É um ser integrado. Não tratamos doenças, ajudamos pessoas a reencontrar o próprio. E é isso, gente.
sabe o que o caso específico de esclerose múltipla? Desde o final, tem aparecido muitos casos de esclerose múltipla, desde o final do Covid, eu não sei se é coincidência ou não, né? A esclerose múltipla é uma doença inflamatória. Eu nem tinha dado conta disso para o menino, que eu conheço, foi em 2021 que foi diagnosticado. E é uma doença inflamatória, né? A esclerose múltipla. São tumores, mas é inflamatória. Eu tenho uma paciente de esclerose múltipla, mas ela não está em crise, então ela está com a doença em controle, né? Sim. Você consegue controlar. Ela teve uma única vez uma crise, que foi quando ela descobriu da rígica, teve que pegar aquelas corticoide no dose super alta, não sei o quê, e ela está lá. Veremos os próximos anos. Eu perguntei isso para vocês porque nos dias que eu faço aqui, tem um menino de 31 anos que me emocionou bastante assim, a história dele. Né? E que a família, a gente vê que é uma família que tem um certo poder aquisitivo, de questão do digestivo e tudo. Né? O menino está com uma preparação ótima, a gente vê que ele está se cuidando. E aí fica louco para falar. Mas a gente precisa ter um cuidado também com o respeito, porque às vezes fala e a pessoa olha e fala assim, nossa, ela está louca. Mas se for para ele chegar lá, ele vai chegar. Então, eu acredito, tinha muito esse receio, sabe? Eu vou falar, o que as pessoas ainda mais lembram daquela pessoa assim, cheia de diploma para poder validar o que era, né? Como tudo aquele lá era importante, porque quem sou eu sei tudo aquilo. Né? Eu acredito nisso. Por exemplo, eu cheguei aqui porque eu tive diagnóstico de câncer. Uma amiga, do nada, me disse, eu participei, né, desses eventos, tá mal. Então, quando chega do nada, né, a gente sabe que não é do nada. Nunca do nada. E esse menino, eu tive cuidado de não criar expectativa. Não, eu não sabia que era de congresso, né? Então, eu vou ver com eles primeiro no nosso próximo encontro. Eu vou falar para vocês que são muito abertas, assim, para mim. Mas eu queria colher, assim, algumas Vai ser muito informações mais complementar a cura dele. Legal. Com certeza, ainda mais se ele estiver aberto para esse processo. Ele está lá e achar que vai ser um milagre, não. Se ele está lá e entender, né, que existe uma cura que além da doença. Sim, porque quando eu sou morto, eu vim na série, mas eu procurei outros trabalhos também. Aqui de Porto, e assim, da mesma forma que eu dei feedback para eles, quase 3 meses depois, eu digo, eu não dou feedback na hora, eu dou feedback depois que eu vejo funcionar. Então, aí sim, eu percebi quanto no início uma série determinou o meu processo. E aí pode falar. Você já pode falar. Você já tem que provar que isso foi tão bom. Sim, sim. Obrigada, tá? Bom, me pareceu que eu tivesse uma integração com a máquina. Totalmente. Uma aconteceu. E o paciente também ocorre isso. É o que eu falo para todo mundo. Não é para todo mundo. Tem gente que não está pronto para o processo, mas quem está fica. Tudo é energia. A energia, a abertura de campo, esse entendimento, né, dessa cura, ter a coragem, porque eu falo coragem não é a ausência de medo, é o medo em movimento. Então você tem a coragem de mergulhar nesses processos. Porque a gente tem muitos ganhos, mas tem muitas perdas também. Você está deixando para trás o que te estruturou a vida inteira. Né? Você chegou até aqui e ficou doente, porque você tinha uma estrutura que era o que você fez, o que fez você funcionar e chegar onde você chegou. Então foi importantíssimo. Mexer nisso é fácil, não é? Sim, mas não há o risco de alguma forma, atrair para ti campos negativos, obsessivos do paciente? Acho que por isso a gente reza, né? A gente reza, limpa o ambiente e cuida do meu próprio campo, né? A energia é energia. Lógico que
fica, às vezes, energia negativa, mas a gente tem todo um processo de ritual de limpeza de área. É só rezar a ação da vaga da pessoa. Muito obrigada. Eu vou complementar a explicação da doutora Flávia a respeito de quem trabalha com a SER e com o monte de gente, certo? Então, quem vem nos consultórios, um dos locais de atendimento, às vezes com energia carregada, dificuldade. Mas o campo da SER, ele vaza para fora, impregna nas paredes, e o ambiente é extremamente harmonizado. É interessante. Eu já encontrei pessoas racionais e elas entram na sala de atendimento da SER e disparam um choro espontâneo, que elas não têm como controlar. Alguém que é racional, que é lógico, e não entende o próprio choro. Então aí tu vai ver o quê? Que é o campo. O campo está presente. E não observamos nenhuma vez que alguém que atua com a SER entrar em decaimento por causa que o paciente chegou, foi atendido e acabou deixando o resquício do campo com a pessoa. Nós, quando nos atendemos, nós nos fortalecemos através da SER. Isso que eu... Sim, essa aí é o que eu estou falando de fato, né? Faz. Para nós, que estamos de fora. Por isso que é importante, quando você atende com a SER, você se manter afastado dela 1,5 metro. Porque se você se aproximar mais, o teu campo se mistura com o campo do paciente. E o efeito do paciente não é esperado. Porque você está contaminando o campo. Entende? Então, ele está aqui, 1,5 metro para cá, o campo dele está aqui. E agora, se estiver perto da SER, esse campo vai entrar lá para dentro. E vai atuar junto com o campo da SER e com o campo do paciente. Por isso, a necessidade de uma sala mais ampla, que você se afaste do ambiente terapêutico. Isso nós observamos, tá? Entendeu? E havia essa diferença. E ela é bem plausível. Bom, no primeiro mês com a SER, conversei muitas vezes com o Mauro, assim, Mauro, está acontecendo. Às vezes as pessoas que não tinham nenhuma reação assim adversa, vamos dizer assim, puxar a SER, mas eu tive várias experiências, né, falando, está acontecendo. Com medo de que alguém pudesse passar mal, né? Então, eu não vai passar mal. E todo o preparo que você faz, eu também comecei a fazer. A gente tem que preparar a pessoa para não entrar com ansiedade, né? Para não entrar com toda a expectativa, a SER esperando o melhor, mas sem muita expectativa e muito relaxado. Esse preparo que você faz, eu até gostei muito de você, então vou aproveitar, vou fazer também. Mas isso a gente fez também, a gente dedica uns 10 minutinhos antes, preparando a pessoa para a SER. Também depois faz muita diferença. Faz muita diferença do que essa missão. Sabe, essa entra e sai, entra e sai. Não dá. Não dá. Tem que ter um acolhimento. Você falou do choro, Mauro, é uma coisa muito, muito, muito comum. As pessoas chorarem na máquina, na SER, e aí você pergunta, tem nome esse choro, às vezes a pessoa não sabe nomear a emoção. Né? Mas vem a emoção, é uma limpeza. É um transbordamento, é isso, é muito comum. Às vezes é de um lado só, inclusive. Uma coisa que acontece com frequência. Não sabe. Não é tristeza, não é um choro de tristeza. Não tem um nome. Tem muita coisa sem nome, né? É difícil explicar. Tem que ter experiência. Então tá, gente, obrigada. Desculpa. Obrigada. Flávia, é uma honra te ouvir. Eu gostaria muito de te fazer uma pergunta de alma para alma. Eu sei que tu tem o teu espaço, eu sei que tu está numa modalidade diferente dos franqueados.
minha pergunta é: você, com essa integração com a SER, você sente que a melhor forma de divulgá-la é realmente falando dessa conexão além do físico, falando realmente da espiritualidade? E como que você vê isso no modelo dos franqueados? Tu sabe que minha formação é jurídica, de essência, e eu sei o que significa uma franquia. Então a minha pergunta realmente é de alma, porque você trabalha com equipamento numa modalidade muito especial. E aqui nós estamos reunidos num congresso onde nada é feio, nada é errado, tudo é a experiência de cada um com o equipamento. E aqueles que não usaram o equipamento estão se preparando para sentir o chamado do coração ou não. Essa pergunta é o que eu me faço todos os dias, porque se você me chamaram para entrevistar, tá? Tem umas socialites lá do Rio, elas têm um programa chamado Almas Peregrinas, e elas entrevistam várias pessoas, e elas me chamaram para entrevistar. E eu fui muito mais técnica, claro que eu abri poucas coisas, falei do meu processo, mas eu não disse, por exemplo, tem coisa que a gente não pode falar. Eu não posso falar que a pessoa curou um câncer, não posso. Bom, no dia seguinte fechar a fábrica e fechar meu consultório. Eu acho que depende para quem você está divulgando, dá para falar da espiritualidade, mas uma divulgação de massa eu acho complicado, sinceramente. Muita gente não está preparada para isso. Vai chegar esse momento, mas eu acho que é step by step, assim, sabe? Passo por passo. Uma divulgação em massa falando da espiritualidade vai para um lugar muito sensível. Ainda mais que existe esse estigma, a espiritualidade não pode cobrar. Você está cobrando é porque não há espiritualidade. Mas existe um custo operacional por trás disso. Essa linha é bem tênue. Mas acho que aos poucos vai acontecer. Não tem como desassociar uma coisa da outra. Pode ter certeza, se vier franqueado, que só pensa na parte monetária, não vai dar certo. Não vai ficar certo. Não vai. Se você não entender esse chamado, se você não entender essa egrégora que sustenta aquilo e fica ali trabalhando, não fica. Boa tarde a todos. Prazer em conhecê-la. A minha pergunta é assim, com relação ao falaste franquia, né? Um exemplo bem básico. A gente vai, por exemplo, ao Habib's. Habib's é uma franquia, eu posso ir no Habib's daqui, no Habib's de qualquer lugar. Vai ser o mesmo cardápio, o mesmo estilo, etc. Como tu falaste que tu tem um protocolo, essa franquia SER, ela diferencia de franqueado para franqueado, cada um faz o seu protocolo. A SER eu sei que é a mesma, mas o modo de trabalho é diferente. Sim, a minha não é franquia, eu comprei a marca. Agora ficou bem explicado. Tá. Então, para mim, porque quando veio a ideia de franquia, eu imaginei que franquia, né? Isso aqui é um caso à parte. Mas sabe por que você não percebeu? Porque eu me sinto parte integrante da empresa, da família, dessa missão, entendeu? Eu não tenho uma franquia, mas eu estou junto. Sim. É que eu achei muito interessante o teu trabalho, assim, que tu fizeste faz a abertura de campo, faz a meditação, eu achei bem interessante. Não é como um exemplo bem banal, pessoal, vai fazer um bronzeamento artificial, chega lá, deita na máquina e tal. Não, uma coisa que vai muito além, né? Senti essa necessidade, tá? Falei do meu trabalho. Necessidade. E, gente, então agora nós vamos seguir em frente aqui com o meu amigo. Obrigada. E uma salva de palmas, porque foi magnífica essa exposição, muito sensível. Bem, pessoal,
aqui, ó, está o nosso próximo palestrante, Dr. Érito. Vou passar ele para a tela principal.